Você já imaginou o que aconteceria se o homem mais desejado de uma mansão fosse justamente aquele que não se impressiona com dinheiro nem beleza? Esta é a história de Diego Almeida, um jardineiro de 20 anos, com um corpo escultural e princípios inabaláveis, que durante meses rejeitou todas as investidas de Isabela Monteiro, uma herdeira milionária de 27 anos, acostumada a conseguir tudo o que deseja. O que começou como uma simples atração física se transformou em uma batalha de vontades, que testaria os limites do orgulho, da paixão e do amor verdadeiro, onde cada não apenas intensificava um desejo que prometia consumir ambos. Diego Almeida acordava todos os dias às 5 da manhã, não por obrigação, mas por amor ao que fazia. Aos 20 anos, ele havia transformado o cuidado com jardins em uma arte, e os terrenos da mansão Monteiro eram sua obra-prima. Cada rosa, cada arbusto, cada canteiro havia sido cuidadosamente planejado e cultivado por suas mãos habilidosas, criando um paraíso verde que contrastava com a frieza arquitetônica da imponente residência. Seu corpo escultural era resultado não de academias caras, mas de anos de trabalho físico intenso. Ombros largos e definidos pelo carregar de sacos de terra e ferramentas pesadas, braços musculosos esculpidos pelo manejo constante de equipamentos de jardinagem e um abdômen marcado que se revelava quando ele tirava a camisa durante os dias mais quentes. Diego era, sem dúvida, o funcionário mais admirado da propriedade, tanto pelas outras empregadas quanto pela própria dona da casa. Isabela Monteiro observava Diego trabalhar da janela de seu escritório no segundo andar da mansão, uma rotina que havia se tornado quase obsessiva nos últimos 6 meses. Aos 27 anos, ela era a herdeira de um império farmacêutico avaliado em bilhões. Uma mulher acostumada a ter o mundo aos seus pés desde que nascera. Sua beleza era refinada e aristocrática, cabelos loiros sempre impecavelmente arrumados, olhos azuis que brilhavam com inteligência e determinação, e um corpo esbelto mantido por personal trainers e nutricionistas particulares. Isabela havia herdado não apenas a fortuna da família, mas também a empresa aos 25 anos, quando seus pais morreram em um acidente de iatismo. Desde então, havia se dedicado integralmente aos negócios, ganhando respeito no mundo corporativo por sua inteligência aguçada e decisões estratégicas brilhantes. Mas havia um aspecto de sua vida que permanecia frustrante. Diego Almeida era o primeiro homem que parecia completamente imune aos seus encantos e à sua riqueza. Senhorita Isabela, disse Carmen, a governanta da mansão, entrando no escritório com uma bandeja de café. O jardineiro está podando as roseiras do jardim principal. Gostaria que eu pedisse para ele vir falar com a senhora? Isabela se afastou da janela, tentando parecer casual. Não, Carmen. Apenas certifique-se de que ele tenha tudo o que precisa para o trabalho. Carmen sorriu discretamente. Após 30 anos trabalhando para a família Monteiro, ela havia aprendido a ler as expressões de Isabela como um livro aberto. Claro, senhorita. Embora deva mencionar que Diego nunca pede nada além do necessário. É um rapaz muito independente. Independente, repetiu Isabela como se estivesse provando o sabor da palavra. Era exatamente isso que a intrigava e frustrava em Diego. Em um mundo onde homens se curvavam diante de sua beleza e fortuna, ele a tratava com uma polidez respeitosa, mas distante, como se ela fosse apenas mais uma empregadora. Isabela havia tentado de tudo nos últimos meses. Havia criado desculpas para conversar com Diego sobre o jardim, oferecido aumentos salariais generosos, até mesmo sugerido que ele estudasse paisagismo com os melhores profissionais do mundo, tudo pago por ela, é claro. Mas Diego sempre declinava educadamente, agradecia pela oferta e voltava ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Carmen, disse Isabela impulsivamente, prepare um almoço especial hoje, algo casual, e peça para servir no jardim. Para quantas pessoas, senhorita? 2. Carmen assentiu, compreendendo perfeitamente a intenção. Vou preparar algo delicioso. Às 12h, Isabela desceu ao jardim vestindo um vestido de verão aparentemente casual, mas que havia custado mais que o salário anual de Diego. Encontrou-o trabalhando próximo às orquídeas, sua camisa colada ao corpo pelo suor, músculos se movendo com graça enquanto ajustava um sistema de irrigação. Diego,
chamou ela, aproximando-se com um sorriso que havia conquistado CEOs e magnatas ao redor do mundo. Ele se virou, limpando as mãos em um pano antes de cumprimentá-la. Boa tarde, senhorita Isabela. Há algum problema com o jardim? Não, está perfeito como sempre. Isabela gesticulou para a mesa que Carmen havia preparado sob uma pérgola coberta de jasmins. Na verdade, pensei que poderíamos almoçar juntos. Quero discutir alguns planos para expandir o jardim. Diego olhou para a mesa elegantemente posta, depois de volta para Isabela. É muito gentil da sua parte, senhorita, mas prefiro almoçar com os outros funcionários na cozinha. E se há planos para o jardim, podemos discuti-los durante o horário de trabalho. A rejeição educada, mas firme, fez Isabela sentir uma mistura de frustração e admiração. Diego, você não precisa ser tão formal. Somos quase da mesma idade, mas não somos da mesma posição social, respondeu Diego calmamente. E prefiro manter as coisas profissionais. Isabela observou-o se afastar, notando como ele caminhava com confiança, apesar de ter acabado de recusar um convite da mulher mais rica da região. Havia algo em sua postura que sugeria que ele não estava sendo difícil por estratégia. Ele genuinamente não estava interessado. Naquela noite, Isabela ligou para sua melhor amiga, Sofia, uma socialite que conhecia desde a infância. Sofia, preciso da sua opinião sobre algo, disse Isabela, caminhando nervosamente pelo seu quarto. Claro, querida. O que está acontecendo? Há um homem que não parece interessado em mim. Sofia riu. Isabela, isso é impossível. Você é linda, rica, inteligente. Que tipo de homem não ficaria interessado? Um jardineiro de 20 anos que trabalha na minha propriedade. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Isabela, você está falando sério? Completamente sério. Ele me rejeita constantemente, de forma educada, mas firme. E quanto mais ele me rejeita, mais você o quer, completou Sofia. Isabela, você percebe como isso soa? Você está obcecada por alguém que trabalha para você. Não é obsessão, protestou Isabela. É intriga. Ele é diferente de qualquer homem que já conheci. Diferente como? Isabela pausou, tentando articular o que sentia. Ele me olha como se eu fosse uma pessoa normal. Não fica impressionado com meu dinheiro. Não tenta me agradar. Não age como se eu fosse um prêmio a ser conquistado. Ele é autêntico e atraente. Devastadoramente atraente, admitiu Isabela. Mas não é só isso. Há algo na forma como ele cuida do jardim, como trata os outros funcionários, como se comporta. Ele tem princípios, Sofia. Princípios reais. Isabela, você precisa ter cuidado. Homens como esse podem ser perigosos para mulheres como nós. Perigosos como? Eles podem nos fazer questionar tudo em que acreditamos sobre relacionamentos e poder. Após desligar, Isabela ficou acordada por horas, pensando nas palavras de Sofia. Seria possível que sua atração por Diego fosse mais profunda que simples desejo físico? Seria que ela estava cansada de homens que a viam apenas como uma conta bancária com pernas? Na manhã seguinte, Isabela decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de convites formais ou ofertas extravagantes, ela simplesmente apareceu no jardim com uma garrafa de água gelada. Pensei que você pudesse estar com sede, disse ela, oferecendo a garrafa para Diego, que estava plantando mudas de lavanda. Diego aceitou a água com um sorriso genuíno. Obrigado, senhorita Isabela, é muito gentil. Pode me chamar apenas de Isabela, disse ela, sentando-se em um banco próximo. E posso perguntar onde você aprendeu tanto sobre jardinagem? Diego bebeu um gole de água antes de responder. Meu avô era jardineiro. Cresci ajudando-o em várias propriedades. Ele dizia que plantas são como pessoas. Precisam de cuidado, paciência e respeito para florescer. Seu avô parece ter sido um homem sábio. Era. Morreu no ano passado. Havia uma tristeza genuína na voz de Diego. Ele me ensinou que trabalho honesto tem mais valor que qualquer riqueza. Isabela sentiu algo se mover em seu peito. Você sente falta dele. Todos os dias. Mas continua o seu trabalho. É minha forma de honrá-lo. Diego, disse Isabela impulsivamente, você gostaria de jantar comigo hoje à noite? Não como patroa e funcionário, mas como amigos? Diego a olhou por um longo momento, e Isabela pode ver a luta interna em seus olhos. Isabela, você parece ser uma pessoa boa, mas nós somos de mundos diferentes, muito diferentes. E se não fôssemos, mas somos.
E fingir o contrário só causaria problemas para ambos. Que tipo de problemas? Diego se levantou limpando a terra das mãos. O tipo de problema que acontece quando pessoas de classes sociais diferentes se envolvem romanticamente. Alguém sempre sai machucado. E se eu não me importasse com classes sociais? Você diz isso agora, disse Diego gentilmente. Mas quando seus amigos, sua família, seu mundo começassem a questionar suas escolhas, você se importaria. Você não me conhece bem o suficiente para fazer essa afirmação. Diego a olhou diretamente nos olhos. E você não me conhece bem o suficiente para saber se eu valho a pena arriscar sua reputação. A resposta deixou Isabela sem palavras. Não era a arrogância que ouvia na voz dele, mas uma autoconscientização madura que contrastava com sua idade jovem. Diego, disse ela finalmente, e se eu quisesse te conhecer melhor? Então sugiro que comece tratando-me como um ser humano, não como um projeto ou uma conquista. A observação atingiu Isabela como um tapa na cara. É isso que você acha que estou fazendo? Não sei o que você está fazendo, admitiu Diego, mas sei que mulheres como você não costumam se interessar por homens como eu por razões genuínas. Mulheres como eu, ricas, poderosas, acostumadas a conseguir tudo o que querem. Isabela sentiu raiva crescer em seu peito. Você está me julgando baseado em estereótipos. E você está me perseguindo baseada em quê? Retrucou Diego. No meu charme irresistível? Na minha conversa fascinante? Ou no fato de que sou provavelmente o primeiro homem que disse não para você? A pergunta crua e honesta deixou Isabela momentaneamente sem resposta. Havia verdade nas palavras dele que ela não queria admitir. Talvez seja um pouco de tudo isso, disse ela finalmente. Diego assentiu. Pelo menos você é honesta. Mas, Isabela, eu não sou um troféu para ser conquistado. Sou uma pessoa com sentimentos, sonhos e princípios. E um dos meus princípios é não me envolver com pessoas que me veem como entretenimento. E se eu não te visse assim? Então prove, disse Diego pegando suas ferramentas. Mas não com dinheiro, presentes ou ofertas de uma vida melhor. Prove sendo uma pessoa genuína que vale a pena conhecer. Enquanto Diego se afastava, Isabela permaneceu sentada no banco, processando a conversa mais honesta que havia tido com um homem em anos. Pela primeira vez, alguém havia a desafiado não profissionalmente, mas pessoalmente. E pela primeira vez, ela se perguntou se realmente valia a pena ser conhecida além de sua riqueza e status. Naquela noite, Isabela cancelou um jantar de negócios importante e ficou em casa, refletindo sobre as palavras de Diego. Ele havia tocado em algo que ela preferia não examinar muito de perto. A possibilidade de que sua atração por ele fosse baseada mais em ego ferido do que em interesse genuíno. Mas havia algo mais, algo que ela sentia quando olhava para Diego trabalhar. Era a forma como ele tratava cada planta com cuidado, como sorria para os outros funcionários, como carregava uma dignidade natural que não tinha nada a ver com dinheiro ou posição social. Havia uma autenticidade nele que ela raramente encontrava em seu mundo de aparências e interesses. A pergunta que a assombrava era: seria ela capaz de ser autêntica o suficiente para merecer a atenção de alguém como Diego? E mais importante, estava disposta a descobrir quem realmente era por baixo de todas as camadas de privilégio e proteção que havia construído ao redor de si mesma? Você está sentindo a tensão entre esses dois mundos tão diferentes? Um jardineiro com princípios inabaláveis e uma herdeira acostumada a conseguir tudo. Quem vai ceder primeiro? Deixe seu like e se inscreva, para não perder nenhum momento desta batalha de vontades. Comente de onde você está assistindo. As semanas que se seguiram à conversa franca entre Isabela e Diego foram marcadas por uma mudança sutil, mas significativa, na dinâmica entre eles. Isabela havia decidido aceitar o desafio de Diego de provar que era uma pessoa genuína, mas descobriu que isso era muito mais difícil do que havia imaginado. Toda sua vida havia sido construída em torno de privilégios e poder, e despir-se dessas camadas para revelar quem realmente era por baixo exigia uma vulnerabilidade que a assustava. Diego, por sua vez, observava as tentativas de Isabela com uma mistura de ceticismo e curiosidade crescente. Ele havia esperado que ela desistisse após sua rejeição direta, mas em vez disso, ela havia mudado completamente sua abordagem. Não havia mais convites extravagantes ou ofertas de presentes caros.
Em vez disso, Isabela começou a aparecer no jardim com perguntas genuínas sobre plantas, oferecendo ajuda com tarefas simples e demonstrando um interesse real no trabalho que ele fazia. Diego, disse Isabela uma manhã aproximando-se dele, enquanto ele preparava o solo para plantar novos bulbos de tulipas. Posso perguntar por que você escolheu essas cores específicas para este canteiro? Diego olhou para ela, notando que estava vestida de forma mais simples que o usual. Jeans e uma blusa de algodão, em vez dos vestidos de grife que costumava usar. As cores complementam o tom das pedras do caminho, explicou ele. E essas variedades florescem em épocas diferentes, então teremos cor durante toda a primavera. Posso ajudar? Perguntou Isabela, e havia uma sinceridade em sua voz que Diego não havia ouvido antes. Você vai sujar as mãos, advertiu ele. Tenho certeza de que vou sobreviver, respondeu Isabela com um sorriso. Diego hesitou, depois entregou a ela uma pequena pá. Está bem, mas faça exatamente como eu mostrar. Durante a próxima hora, Isabela trabalhou ao lado de Diego, seguindo suas instruções cuidadosamente. Suas mãos, acostumadas apenas a manicures perfeitas e trabalho de escritório, logo ficaram sujas de terra, mas em vez de reclamar, ela parecia genuinamente interessada no processo. É mais difícil do que parece, comentou ela, limpando o suor da testa com as costas da mão. A maioria das coisas valiosas é, respondeu Diego, e Isabela captou a lição implícita em suas palavras. Diego, disse ela depois de um momento de silêncio, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode tentar. Por que você realmente não quer sair comigo? E não me dê a resposta sobre classes sociais. Quero saber a razão real. Diego parou de trabalhar e a olhou diretamente. Porque já viu o que acontece quando pessoas como você se interessam por pessoas como eu. Como assim? Minha irmã mais velha trabalhou como babá para uma família rica quando eu era adolescente. O filho da família se interessou por ela. Prometeu que a diferença social não importava, que a amava de verdade. Diego voltou a plantar, mas Isabela pode ver tensão em seus ombros. Quando os pais dele descobriram, ofereceram dinheiro para ela desaparecer. E quando ela se recusou, eles a demitiram e espalharam rumores que destruíram sua reputação. Ela nunca mais conseguiu trabalho em casa de família. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Diego, eu nunca faria algo assim. Você diz isso agora, mas quando a pressão vier, e ela sempre vem, você fará o que for necessário para proteger sua posição. E se eu provasse que você está errado? Diego a olhou com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Isabela, você não entende. Não é apenas sobre você. É sobre todo o sistema, sua família, seus amigos, seus negócios. Todos esperarão que você se comporte de acordo com sua classe social. E no final você escolherá eles em vez de mim. Como você pode ter tanta certeza? Porque é o que sempre acontece. Isabela ficou em silêncio, processando as palavras dele. Havia uma dor real por trás de sua resistência. Uma ferida que ia muito além de simples preconceito de classe. Diego, disse ela finalmente, e se eu estivesse disposta a arriscar tudo isso? Minha posição, minha reputação, a aprovação da minha família? Então eu diria que você não entende realmente o que está arriscando. Naquela tarde, Isabela cancelou uma reunião importante e passou horas pesquisando sobre a família que havia empregado a irmã de Diego. Descobriu que eles tinham uma reputação de tratar funcionários como objetos descartáveis e que havia outros casos similares em seu histórico. A história de Diego não era única, era um padrão. A revelação a fez refletir sobre sua própria família e círculo social. Quantas vezes havia testemunhado comportamentos similares sem questionar? Quantas vezes havia se beneficiado de um sistema que desumanizava pessoas como Diego? Determinada a provar que era diferente, Isabela tomou uma decisão que chocaria todos ao seu redor. Na manhã seguinte, ela apareceu no jardim vestida com roupas de trabalho simples. O que você está fazendo? Perguntou Diego quando a viu. Aprendendo, respondeu Isabela. Se você não quer me conhecer como herdeira milionária, então me conheça como alguém disposta a trabalhar. Isabela, isso é ridículo. Você não precisa... Preciso, sim, interrompeu ela. Preciso entender seu mundo se quero que você entenda o meu. Diego a observou por um longo momento, vendo determinação genuína em seus olhos. Está bem, mas se você vai trabalhar aqui, vai trabalhar de verdade. Sem privilégios, sem tratamento especial. Combinado.
O que se seguiu foram as 2 semanas mais desafiadoras da vida de Isabela. Diego a colocou para fazer tarefas que testaram não apenas sua resistência física, mas também sua determinação. Ela carregou sacos de terra, cavou buracos para plantar árvores, limpou ferramentas e aprendeu a operar equipamentos de irrigação. Suas mãos desenvolveram calos, suas costas doíam constantemente e ela descobriu músculos que não sabia que existiam. Mas também descobriu algo mais, uma satisfação profunda em criar algo belo com suas próprias mãos. Você está se saindo melhor do que eu esperava, admitiu Diego no final da primeira semana, observando Isabela plantar mudas de rosas com cuidado meticuloso. Você esperava que eu desistisse? Esperava que você percebesse que isso é mais difícil do que parece na sua imaginação romântica. Isabela parou de trabalhar e o encarou. Diego, isso não é imaginação romântica para mim. É esclarecedor. Como assim? Eu nunca havia criado algo com minhas próprias mãos antes. Nunca havia sentido essa satisfação de ver algo crescer por causa do meu cuidado. Ela gesticulou para o canteiro que haviam plantado juntos. É diferente de fechar um negócio ou ganhar dinheiro, é real. Diego estudou sua expressão procurando sinais de falsidade, mas tudo o que viu foi sinceridade genuína. Isabela, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que isso é tão importante para você? Por que não simplesmente aceita que somos incompatíveis e segue em frente? Isabela ficou em silêncio por um longo momento, considerando sua resposta. Porque você me faz sentir real, disse ela finalmente. Minha vida inteira as pessoas me trataram como um símbolo, da riqueza, do poder, do sucesso. Mas você me trata como uma pessoa. E quando estou aqui, trabalhando ao seu lado, sinto como se finalmente estivesse sendo eu mesma. E quem é você mesma? Ainda estou descobrindo, admitiu Isabela. Mas sei que é alguém muito diferente da herdeira milionária que o mundo conhece. Diego sentiu algo se mover em seu peito, uma rachadura na armadura de ceticismo que havia construído ao redor de seu coração. Isabela, não, interrompeu ela. Não diga nada ainda. Apenas deixe-me continuar provando que sou mais do que você pensa. A mudança na dinâmica entre eles não passou despercebida pelos outros funcionários da mansão. Carmen observava com interesse crescente como Isabela havia se transformado de patroa distante em alguém que trabalhava lado a lado com Diego, sujando as mãos e aprendendo sobre jardinagem com humildade genuína. Ela é diferente do que eu pensava, comentou Diego com Carmen durante o almoço. A senhorita Isabela sempre foi diferente, respondeu Carmen. Apenas nunca teve a oportunidade de mostrar isso. Como assim? Quando ela era criança, antes dos pais morrerem, ela costumava passar horas aqui na cozinha comigo, aprendendo a cozinhar pratos simples. Dizia que queria saber como era a vida das pessoas normais. Carmen sorriu nostalgicamente. Mas depois que herdou tudo, ela se fechou. Acho que tinha medo de ser vulnerável. E agora? Agora ela está sendo vulnerável com você. E isso me dá esperança de que ela pode encontrar felicidade real. Naquela tarde, Isabela recebeu uma ligação que testaria sua nova resolução. Era Sofia, sua amiga socialite, com notícias perturbadoras. Isabela, você precisa saber que as pessoas estão falando, disse Sofia sem preâmbulos. Falando sobre o quê? Sobre você trabalhando no jardim com seu funcionário. Há fotos circulando nas redes sociais, Isabela. Fotos suas suada, suja, parecendo parecendo uma empregada. Isabela sentiu o estômago se revirar. Que tipo de fotos? Fotos tiradas com teleobjetiva de alguém que claramente estava espionando sua propriedade. E os comentários? Isabela, eles estão dizendo coisas terríveis sobre você e sobre suas motivações. Que tipo de coisas? Que você está tendo um colapso nervoso, que está se rebaixando por atenção, que está fazendo isso para humilhar sua família. Alguns até sugerem que você está sendo chantageada. Isabela fechou os olhos, sentindo o peso da realidade social que havia tentado ignorar. E o que você acha, Sofia? Acho que você está brincando com fogo. Isabela, você tem uma reputação a manter, uma empresa para dirigir, uma posição social para preservar. Isso pode destruir tudo. E se eu não me importasse com isso? Então eu diria que você não está pensando claramente. Após desligar, Isabela se sentou em seu escritório, olhando para suas mãos calejadas e unhas sujas. Pela primeira vez em semanas, ela se viu através dos olhos de seu mundo social, e a imagem não era lisonjeira. Mas então,
ela pensou em Diego, na forma como ele a olhava quando ela conseguia plantar algo corretamente, na satisfação que sentia ao final de cada dia de trabalho. Pensou na pessoa que estava se tornando quando estava com ele, mais real, mais conectada, mais humana. A pergunta que a assombrava era: estava disposta a sacrificar tudo isso para manter uma reputação baseada em aparências? Ou estava pronta para lutar pelo que havia encontrado, mesmo que isso significasse perder tudo o mais? Naquela noite, Isabela tomou uma decisão que mudaria tudo. Em vez de recuar diante da pressão social, ela escolheu enfrentá-la de frente. E sua primeira parada seria uma conversa honesta com Diego sobre o que estava disposta a arriscar por ele. A pressão social sobre Isabela intensificou-se dramaticamente nos dias seguintes às fotos vazadas. Sua caixa de e-mail estava inundada com mensagens de membros do conselho da empresa, amigos da família e outros herdeiros de sua classe social, todos expressando preocupação sobre seu comportamento recente. O tom variava de condescendente a francamente hostil, mas a mensagem era clara. Ela estava envergonhando sua posição e precisava parar imediatamente. A gota d'água veio na forma de uma visita inesperada de seu tio Rodolfo, irmão mais novo de seu falecido pai e membro influente do conselho da empresa. Rodolfo havia sempre ressentido o fato de Isabela ter herdado o controle total da empresa em vez de dividi-lo com ele, e via a situação atual como uma oportunidade de questionar sua competência como líder. Isabela, disse Rodolfo, entrando em seu escritório sem ser anunciado, precisamos conversar sobre essa fase pela qual você está passando. Não estou passando por nenhuma fase, tio Rodolfo, respondeu Isabela, não se levantando de sua mesa. Estou simplesmente explorando novos interesses. Novos interesses? Rodolfo riu amargamente. Isabela, você está se comportando como uma empregada em sua própria propriedade. Está humilhando o nome da família e prejudicando a reputação da empresa. Como assim prejudicando a empresa? As ações caíram 3% esta semana. Os investidores estão questionando sua estabilidade mental. Há rumores de que você está tendo um colapso nervoso. Isabela sentiu raiva crescer em seu peito. E você está alimentando esses rumores? Estou tentando proteger o legado que seu pai construiu, retrucou Rodolfo. Algo que você claramente não está interessada em fazer. Meu pai me deixou a empresa porque confiava em meu julgamento. Seu pai não podia prever que você se envolveria com a criadagem. A palavra criadagem atingiu Isabela como um tapa. Cuidado com suas palavras, tio. Isabela, seja realista. Esse jardineiro está claramente se aproveitando de você. Homens como ele veem mulheres como você como tickets para uma vida melhor. Você não conhece Diego. Conheço o tipo dele. E sei que isso vai acabar mal para você. Rodolfo se inclinou sobre a mesa. Isabela, se você não parar com essa loucura, o conselho será forçado a questionar sua capacidade de liderar a empresa. Eles não podem fazer isso. Podem sim se provarem que você está mentalmente instável, e seu comportamento recente está fornecendo bastante evidência para essa alegação. Após Rodolfo sair, Isabela ficou sozinha com o peso de suas palavras. Pela primeira vez ela percebeu que sua busca por autenticidade poderia custar não apenas sua reputação social, mas também o controle da empresa que era seu legado familiar. Naquela tarde, ela procurou Diego no jardim, encontrando-o podando roseiras com a precisão meticulosa que caracterizava todo o seu trabalho. Diego, disse ela, sua voz carregada de tensão, preciso falar com você. Ele olhou para ela, imediatamente notando sua expressão preocupada. O que aconteceu? Isabela contou sobre a visita de Rodolfo, sobre as ameaças ao seu controle da empresa, sobre a pressão crescente de seu círculo social. Diego ouviu em silêncio, sua expressão ficando mais sombria a cada palavra. Eu avisei que isso aconteceria, disse ele finalmente. Eu sei, mas não esperava que fosse tão brutal. Isabela, você precisa entender algo. Para pessoas como seu tio, eu não sou uma pessoa. Sou uma ameaça ao sistema que os mantém no poder. Eles vão fazer qualquer coisa para me eliminar dessa equação. E se eu não deixar? Diego a olhou com uma mistura de admiração e tristeza. Então você vai perder tudo. Sua empresa, sua família, sua posição social, tudo. E se eu estivesse disposta a perder tudo isso? Então eu perguntaria se você realmente entende o que está dizendo. Isabela se aproximou dele, tocando seu braço.
Diego, essas últimas semanas trabalhando com você foram as mais reais da minha vida. Não quero voltar a ser a pessoa que era antes. Mas talvez você precise voltar, disse Diego gentilmente. Talvez essa seja a realidade da sua situação. Você está me pedindo para desistir? Diego ficou em silêncio por um longo momento. Estou dizendo que talvez eu tenha sido egoísta ao deixar isso chegar tão longe. Egoísta como? Porque uma parte de mim começou a acreditar que isso poderia funcionar, que você poderia realmente escolher uma vida diferente. E agora? Agora vejo que o preço é alto demais. Para você. Isabela sentiu lágrimas formarem em seus olhos. Se eu disser que vale a pena, então eu diria que você ainda não entende completamente o que está perdendo. Naquela noite, Isabela enfrentou a decisão mais difícil de sua vida. Podia continuar lutando por algo real com Diego e arriscar perder tudo o mais. Ou podia voltar à segurança de sua vida anterior e aceitar que algumas barreiras sociais eram intransponíveis. A resposta veio de uma fonte inesperada. Carmen apareceu em seu quarto com uma bandeja de chá e uma expressão determinada. Senhorita Isabela, disse a governanta, posso falar francamente? Claro, Carmen. Trabalho para esta família há 30 anos. Vi seus pais se apaixonarem, vi você nascer e crescer, vi a tristeza que tomou conta desta casa depois que eles morreram. Aonde você quer chegar? Quero chegar ao fato de que nos últimos meses, pela primeira vez em anos, vi você verdadeiramente feliz. Vi você rir, vi você se sujar, vi você ser humana. Isabela sentiu emoção crescer em sua garganta. Carmen, seus pais se casaram contra a vontade das famílias deles. Sua mãe era de uma família de classe média. Seu pai era herdeiro de um império. Eles enfrentaram exatamente o mesmo tipo de pressão que você está enfrentando agora. Como assim? Meus pais nunca me contaram isso. Porque quando você nasceu, eles já haviam provado que o amor deles era real. Mas houve anos de luta, anos de pressão social, anos de pessoas tentando separá-los. E o que os fez persistir? Carmen sorriu. Eles decidiram que uma vida autêntica juntos valia mais que uma vida falsa separados. A revelação mudou tudo para Isabela. Seus pais, que ela havia sempre visto como o casal perfeito da alta sociedade, haviam enfrentado exatamente os mesmos desafios que ela estava enfrentando agora. Carmen, você acha que Diego e eu... Acho que vocês dois se amam, mesmo que ainda não tenham admitido isso. E acho que o amor verdadeiro vale qualquer luta. Na manhã seguinte, Isabela tomou uma decisão que chocaria a todos. Convocou uma reunião extraordinária do conselho da empresa e, diante de todos os membros, incluindo seu tio Rodolfo, fez um anúncio que mudaria tudo. Senhores, disse ela, olhando diretamente para cada membro do conselho, tenho ouvido rumores sobre minha competência para liderar esta empresa baseados em minha vida pessoal. Gostaria de esclarecer algumas coisas. Rodolfo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Isabela, talvez devêssemos discutir isso em privado. Não, tio. Isso precisa ser dito publicamente. Isabela se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o jardim onde Diego trabalhava. Nos últimos meses, tenho explorado aspectos da vida que nunca havia experimentado antes. Tenho trabalhado com minhas próprias mãos, aprendido sobre jardinagem e descoberto satisfação em criar algo belo. Isabela, começou outro membro do conselho. Deixem-me terminar, interrompeu ela. Durante esse processo, conheci melhor uma pessoa que trabalha em minha propriedade. Uma pessoa que me ensinou sobre autenticidade, trabalho duro e valores reais. E sim, me apaixonei por essa pessoa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Se vocês acreditam que isso me torna incompetente para liderar esta empresa, então sugiro que votem pela minha remoção. Mas saibam que não vou mais esconder quem sou ou pelo que luto para agradar expectativas sociais obsoletas. Isabela, disse Rodolfo, sua voz carregada de ameaça, você está cometendo um erro que pode custar tudo. Talvez, concordou Isabela, mas prefiro cometer erros sendo autêntica do que viver uma vida inteira sendo falsa. A reunião terminou em tumulto, com alguns membros do conselho claramente chocados e outros admirados pela coragem de Isabela. Mas ela sabia que havia cruzado uma linha da qual não havia volta. Agora restava apenas uma coisa: contar a Diego o que havia feito e descobrir se ele estava disposto a lutar ao lado dela pela vida que poderiam construir juntos. A notícia da declaração de Isabela no conselho
se espalhou como fogo pela alta sociedade local. Em questão de horas, sua caixa de e-mail estava inundada com mensagens de apoio e condenação em igual medida. Alguns a parabenizavam por sua coragem, outros a acusavam de destruir o legado familiar por capricho. Mas Isabela havia tomado sua decisão e estava determinada a enfrentar as consequências. Diego soube da reunião através de Carmen, que havia ouvido os funcionários da casa comentando sobre o tumulto no escritório principal. Quando Isabela o procurou no jardim naquela tarde, ele estava visivelmente tenso. "É verdade?" perguntou ele sem preâmbulos. "Você realmente disse ao conselho que está apaixonada por mim?" "Sim", respondeu Isabela, tentando manter a voz firme apesar dos nervos. Diego passou as mãos pelos cabelos, claramente agitado. "Isabela, você percebe o que fez? Você acabou de declarar guerra à sua própria família, à sua classe social, ao seu mundo inteiro." "Eu sei. E fez isso sem nem mesmo falar comigo primeiro." A acusação a pegou desprevenida. "Eu pensei que você ficaria feliz." "Feliz?" Diego riu amargamente. "Isabela, você acabou de me transformar no homem que destruiu a herdeira Monteiro. Você acha que isso vai ser fácil para mim?" "Não pensei nisso dessa forma." "Claro que não pensou, porque você está acostumada a tomar decisões unilaterais que afetam outras pessoas." A crítica doeu mais do que Isabela esperava. "Diego, eu estava tentando provar que você é mais importante para mim do que qualquer coisa. E se eu não quisesse essa prova? E se eu não estivesse pronto para esse tipo de pressão?" Isabela sentiu lágrimas formarem em seus olhos. "Você está dizendo que não me ama?" Diego ficou em silêncio por um longo momento, lutando com emoções conflitantes. "Estou dizendo que amor não é sobre grandes gestos dramáticos. É sobre respeito, comunicação e tomar decisões juntos." "Você está certo", admitiu Isabela. "Eu deveria ter falado com você primeiro. Mas, Diego, não posso desfazer o que fiz. E, honestamente, não sei se gostaria de desfazer." "Por quê?" "Porque pela primeira vez na minha vida, fui completamente honesta sobre quem sou e o que quero. E o que quero é você." Diego a olhou por um longo momento, vendo vulnerabilidade genuína em seus olhos. "Isabela, você entende que se ficarmos juntos, sua vida nunca mais será a mesma. Você pode perder sua empresa, sua fortuna, sua posição social. E você entende que se não ficarmos juntos, eu vou passar o resto da vida me perguntando e se? E se descobrirmos que não somos compatíveis? E se a diferença de idade e background for grande demais? Então, pelo menos, saberemos que tentamos." Diego se aproximou dela, tocando delicadamente seu rosto. "Isabela, eu me apaixonei por você também, mas tenho medo do que isso pode custar para ambos." "Eu também tenho medo", admitiu ela, "mas tenho mais medo de viver uma vida sem autenticidade." Eles se beijaram então pela primeira vez, um beijo carregado de meses de tensão, desejo reprimido e a promessa de um futuro incerto, mas real. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha irreversível. "Então o que fazemos agora?" perguntou Isabela. "Agora enfrentamos as consequências juntos", respondeu Diego. As consequências não demoraram a chegar. Na manhã seguinte, Isabela recebeu uma ligação de Marcos, seu advogado pessoal, com notícias devastadoras. "Isabela, o conselho votou para questionar sua competência mental", disse Marcos sem rodeios. "Eles estão alegando que seu comportamento recente indica instabilidade emocional que a torna inapta para liderar a empresa." "Eles podem fazer isso?" "Tecnicamente, sim. Se conseguirem provar incompetência mental, podem forçar sua remoção como CEO e transferir o controle para um conselho de administração. E meu tio Rodolfo seria o presidente desse conselho." "Exato." Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. "Marcos, o que posso fazer?" "Pode lutar, mas será uma batalha longa e cara, e não há garantias de vitória." "E se eu perder?" "Então você perde o controle da empresa, mas mantém sua herança pessoal. Ainda seria muito rica, apenas não teria poder corporativo." Após desligar, Isabela se sentou em seu escritório, olhando para a empresa que havia sido sua vida durante anos. Perder o controle significaria não apenas perda de poder, mas também a destruição do legado que seus pais haviam construído. Diego encontrou-a ali 1 hora depois, claramente abalada. "Aconteceu algo?" perguntou ele. Isabela contou sobre a ligação de Marcos, sobre a tentativa do conselho de removê-la. Diego ouviu em silêncio,
sua expressão ficando mais sombria a cada palavra. Isabela, disse ele finalmente, eu não posso deixar você perder tudo por minha causa. Não é por sua causa, é pela minha escolha. Uma escolha que você não teria feito se não fosse por mim. Isabela se levantou, caminhando até a janela. Diego, você está sugerindo que terminemos? Estou sugerindo que talvez devêssemos recuar até que você resolva essa situação com a empresa. E depois? Depois vemos se ainda há algo entre nós quando a poeira baixar. Isabela se virou para encará-lo, lágrimas correndo por seu rosto. Diego, se eu recuar agora, eles vão saber que podem me controlar através de chantagem. Nunca mais terei liberdade real. E se você não recuar, pode perder tudo. Então que seja. Pelo menos perderei sendo fiel a mim mesma. Diego a observou, vendo a determinação feroz em seus olhos, e sentiu seu coração se partir. Isabela, eu te amo, mas não posso ser a razão pela qual você destrói sua vida. Você não é a razão. Você é a inspiração para eu finalmente viver minha vida de verdade. Naquela noite, Isabela tomou uma decisão que surpreenderia a todos. Em vez de lutar contra o conselho nos tribunais, ela convocou uma coletiva de imprensa para o dia seguinte. Se iam questionar sua sanidade mental publicamente, ela responderia publicamente. Isabela, disse Marcos quando ela lhe contou sobre a coletiva, isso é extremamente arriscado. Você pode estar entregando munição para seus inimigos. Ou posso estar controlando a narrativa, respondeu ela. Marcos, eles estão contando com minha vergonha, com meu medo de exposição. E se eu removesse esses elementos da equação? Como assim? E se eu contasse minha própria história, do meu jeito, antes que eles possam distorcê-la? A coletiva de imprensa foi realizada no jardim da mansão Monteiro, com Diego trabalhando visivelmente ao fundo. Uma escolha deliberada de Isabela para mostrar que não tinha vergonha de sua escolha. Senhoras e senhores da imprensa, começou Isabela, olhando diretamente para as câmeras, vocês estão aqui porque há rumores sobre minha saúde mental e competência para liderar a Monteiro Pharmaceuticals. Gostaria de esclarecer alguns fatos. Ela contou sua história com honestidade brutal, sobre a solidão de sua vida privilegiada, sobre como conhecer Diego havia a ensinado sobre autenticidade, sobre sua decisão de escolher amor real sobre aprovação social. Alguns dirão que me apaixonar por um homem de classe social diferente é sinal de instabilidade mental, disse ela. Eu digo que fingir ser alguém que não sou para agradar expectativas sociais é que seria insanidade. As perguntas dos jornalistas foram diretas e às vezes hostis, mas Isabela respondeu a todas com calma e honestidade. Senhorita Monteiro, perguntou uma repórter, a senhora não acha que está sendo irresponsável com o legado de sua família? Meus pais me ensinaram que o verdadeiro legado não é dinheiro ou poder, mas viver com integridade. Estou honrando esse ensinamento. E se perder o controle da empresa? Então perderei sabendo que lutei por algo real. A coletiva teve um impacto imediato e inesperado. Em vez de destruir sua reputação, a honestidade brutal de Isabela conquistou a admiração pública. Redes sociais se encheram de mensagens de apoio, e várias organizações feministas a elogiaram por desafiar expectativas patriarcais sobre como mulheres ricas deveriam se comportar. Mais importante, vários acionistas minoritários da empresa se manifestaram publicamente apoiando Isabela, dizendo que sua coragem e autenticidade eram exatamente as qualidades que queriam em uma líder. Isabela, disse Marcos 2 semanas depois, tenho notícias surpreendentes. O movimento para removê-la perdeu força. Vários membros do conselho mudaram de posição após a coletiva de imprensa. Como assim? Parece que sua honestidade pública foi vista como sinal de força, não fraqueza. E há rumores de que alguns investidores estão questionando a motivação de Rodolfo para removê-la. Que tipo de questionamento? O tipo que sugere que ele pode estar mais interessado em poder pessoal do que no bem da empresa. Isabela sentiu uma mistura de alívio e surpresa. Então vou manter o controle da empresa? Por enquanto sim, mas Isabela, isso não resolve a questão fundamental. Você ainda terá que navegar por um mundo corporativo que pode não aceitar completamente suas escolhas pessoais. Então navegarei, mas farei isso sendo autêntica. Naquela noite, Isabela procurou Diego no jardim, encontrando-o regando as plantas sob a luz suave do entardecer. Ouvi as notícias,
disse ele quando a viu se aproximar. Parabéns por manter sua empresa. Diego, isso não muda nada entre nós. Ainda quero estar com você. E eu ainda quero estar com você, admitiu ele. Mas Isabela, você percebe que isso é apenas o começo? Que vamos enfrentar esse tipo de pressão pelo resto de nossas vidas? Então, enfrentaremos juntos. Diego se aproximou dela, tomando suas mãos entre as suas. Isabela, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Nada de segredos, nada de vergonha, nada de tentar esconder quem somos. Combinado. Mas, Diego, há algo que preciso te dizer. O quê? Eu te amo. Completamente. Desesperadamente. Irreversivelmente. Diego sorriu, puxando-a para seus braços. Eu também te amo. E estou pronto para construir uma vida real contigo. Não importa o que o mundo pense. Quando se beijaram sob as estrelas, cercados pelas plantas que Diego havia cuidado com tanto amor, ambos sabiam que estavam começando uma jornada que seria desafiadora, mas autêntica. Haviam escolhido amor real sobre conveniência social e estavam prontos para enfrentar qualquer consequência dessa escolha. 6 meses depois da coletiva de imprensa que mudou tudo, Isabela e Diego haviam estabelecido uma rotina que desafiava todas as convenções sociais, mas que funcionava perfeitamente para eles. Isabela continuava dirigindo a Monteiro Pharmaceuticals com competência renovada, mas agora dividia seu tempo entre reuniões corporativas e trabalho no jardim ao lado de Diego. A combinação inusitada havia se tornado sua marca registrada, uma CEO que não tinha medo de sujar as mãos literalmente. Diego, por sua vez, havia aceito a oferta de Isabela para estudar paisagismo formalmente, mas com a condição de que continuaria trabalhando com as mãos e manteria sua conexão com a terra. Ele estava cursando arquitetura paisagística em uma universidade prestigiosa, financiado por uma bolsa de estudos que Isabela havia criado discretamente para jovens talentosos de backgrounds humildes. Como foi a aula hoje? Perguntou Isabela, encontrando Diego no jardim após um dia longo de reuniões corporativas. Interessante, respondeu ele, mostrando-lhe esboços de um projeto que estava desenvolvendo. Estou aprendendo sobre design sustentável, sobre como criar espaços que sejam bonitos, mas também ecologicamente responsáveis. Isabela estudou os desenhos, impressionada com a sofisticação das ideias de Diego. Isso é brilhante. Você já pensou em aplicar esses conceitos em escala maior? Como assim? Bem, a empresa tem várias propriedades comerciais, e se criássemos um programa de paisagismo sustentável, poderia ser tanto ambientalmente responsável quanto financeiramente lucrativo. Diego a olhou com admiração crescente. Você está sugerindo uma parceria profissional? Estou sugerindo que usemos nossos talentos combinados para criar algo significativo. A ideia evoluiu rapidamente para um projeto ambicioso, uma divisão da Monteiro Pharmaceuticals, dedicada a paisagismo sustentável e arquitetura verde. Diego seria o diretor criativo, Isabela forneceria o capital e a experiência empresarial, e juntos criariam algo que nenhum dos dois poderia realizar sozinho. Isabela, disse Diego uma noite enquanto trabalhavam nos planos de negócio em seu escritório, você percebe que isso vai oficializar nossa parceria profissional, que vai tornar nossa relação ainda mais pública? Percebo. E estou pronta para isso. Mesmo sabendo que algumas pessoas vão dizer que você está me dando oportunidades que eu não mereço? Isabela parou de escrever e olhou para ele. Diego, você já provou seu talento e dedicação. Qualquer pessoa que questione suas qualificações está questionando meu julgamento profissional, não seu mérito. E se eles estiverem certos? E se eu não estiver à altura das expectativas? Então aprenderemos juntos. Mas, Diego, pare de se subestimar. Você tem uma visão e talento que a maioria dos paisagistas formais nunca desenvolve. O lançamento da Verde Monteiro foi um evento que atraiu atenção nacional. Isabela havia decidido fazer do lançamento uma declaração sobre mudança social e sustentabilidade, convidando não apenas a elite empresarial, mas também estudantes, ambientalistas e trabalhadores da área de jardinagem. Senhoras e senhores, disse Isabela durante seu discurso de abertura, hoje não estamos apenas lançando uma nova divisão da nossa empresa, estamos declarando que talento e visão não conhecem fronteiras de classe social.
Diego, vestindo um terno elegante, mas claramente desconfortável com a formalidade, apresentou os projetos da nova divisão com uma paixão que cativou a audiência. Nosso objetivo, disse ele, não é apenas criar espaços bonitos, mas criar ambientes que nutram tanto as pessoas quanto o planeta. Acreditamos que sustentabilidade e beleza podem andar juntas. A resposta foi overwhelmingly positiva. Contratos começaram a chegar imediatamente e a Verde Monteiro se estabeleceu rapidamente como uma força inovadora no mercado de paisagismo corporativo. Mas o sucesso profissional trouxe novos desafios pessoais. A pressão de trabalhar juntos, de estar constantemente sob escrutínio público e de navegar pela diferença de idade e background começou a cobrar seu preço. Isabela, disse Diego uma noite, após uma discussão particularmente tensa sobre a direção de um projeto, às vezes sinto que você ainda me vê como seu protegido em vez de seu parceiro igual. Como assim? Você toma decisões sobre a empresa sem me consultar. Depois me apresenta como um fait accompli. É como se você esquecesse que agora somos sócios. Isabela ficou em silêncio, reconhecendo a verdade em suas palavras. Você está certo. Estou acostumada a tomar decisões sozinha. E eu estou acostumado a não ter voz em decisões importantes. Mas se vamos fazer isso funcionar, precisamos encontrar um meio termo. Como? Comunicação real. Não apenas sobre trabalho, mas sobre tudo. Sobre nossos medos, nossas expectativas, nossos sonhos. A conversa levou a uma série de discussões profundas que fortaleceram seu relacionamento. Eles estabeleceram regras para separar vida pessoal e profissional, criaram sistemas de tomada de decisão conjunta e aprenderam a navegar pelas complexidades de serem tanto parceiros românticos quanto empresariais. Foi durante esse período de crescimento que Isabela recebeu notícias que testariam novamente sua relação. Sofia, sua amiga socialite, ligou com informações perturbadoras. Isabela, disse Sofia, preciso te contar algo sobre Diego. O que agora? Perguntou Isabela, cansada das constantes tentativas de seus amigos de minar seu relacionamento. Há rumores de que ele está sendo investigado por fraude acadêmica. Isabela sentiu o estômago se revirar. Que tipo de fraude? Alegações de que ele teve ajuda inadequada em seus projetos universitários, que você ou sua empresa forneceram recursos que deram a ele vantagem injusta sobre outros estudantes. Isso é ridículo. Talvez, mas a universidade está levando a sério. E Isabela, se for verdade, pode destruir tanto a reputação dele quanto a sua. Após desligar, Isabela procurou Diego imediatamente. Encontrou-o em seu escritório na Verde Monteiro, trabalhando em desenhos técnicos. Diego, disse ela sem preâmbulos, preciso saber sobre as alegações de fraude acadêmica. Diego parou de desenhar e a olhou com expressão cansada. Então você já soube. É verdade? Depende de como você define fraude. Isabela sentiu pânico crescer em seu peito. Diego, seja honesto comigo. Estou sendo honesto. Alguns colegas alegam que ter acesso aos recursos da sua empresa me deu vantagem injusta, que meus projetos são melhores porque tenho acesso a materiais e tecnologia que eles não têm. E você acha que eles têm razão? Diego ficou em silêncio por um longo momento. Acho que eles têm um ponto. Meus projetos são melhores porque posso implementá-los na prática, testar ideias em escala real. Isso é uma vantagem que outros estudantes não têm. Mas não é fraude, não tecnicamente, mas eticamente. Isabela, às vezes me pergunto se meu sucesso é baseado em mérito ou em privilégio por associação. A honestidade brutal de Diego a atingiu como um soco. Você está questionando sua própria competência? Estou questionando se posso ter certeza de que meu sucesso é genuíno quando tenho acesso a recursos que outros não têm. Isabela se sentou diante dele, tomando suas mãos. Diego, talento não pode ser comprado. Visão não pode ser financiada. Você tem ambos, independentemente dos recursos disponíveis. Como você pode ter certeza? Porque vi você trabalhar antes de ter qualquer acesso aos meus recursos. Porque vi sua paixão, sua dedicação, sua habilidade natural. E se eu estiver me enganando? E se estiver me aproveitando da situação sem perceber? Isabela viu a angústia genuína em seus olhos e percebeu que Diego estava lutando com questões de identidade e mérito que iam muito além das alegações acadêmicas. Diego, disse ela firmemente, vamos resolver isso da única forma possível.
Vamos provar que seu talento é real. Como? Você vai se afastar temporariamente da Verde Monteiro e completar seus estudos usando apenas recursos disponíveis para qualquer estudante. E quando se formar, se ainda quiser ser meu sócio, será baseado puramente em mérito comprovado. Diego a olhou com surpresa. Isabela, isso pode prejudicar a empresa. A empresa vai sobreviver, mas nossa relação não vai sobreviver se você sempre questionar se merece estar aqui. E se eu descobrir que não sou tão talentoso quanto pensávamos, então lidaremos com isso quando acontecer. Mas, Diego, prefiro saber a verdade do que viver uma mentira. A decisão de Diego de se afastar temporariamente da Verde Monteiro foi anunciada publicamente como uma pausa para focar nos estudos. Mas todos entenderam as implicações reais. Era um teste de fogo que determinaria não apenas a competência profissional de Diego, mas também o futuro de seu relacionamento com Isabela. Você tem certeza disso? Perguntou Diego na noite antes de começar seu exílio voluntário. Tenho certeza de que te amo o suficiente para arriscar descobrir se você é realmente quem penso que é, respondeu Isabela. E se eu não for, então pelo menos saberemos a verdade. Enquanto se beijavam naquela que poderia ser sua última noite juntos por meses, ambos sabiam que estavam prestes a enfrentar o teste definitivo de seu amor e parceria. Diego provaria que merecia estar ao lado de Isabela por mérito próprio, ou descobriria que havia se iludido sobre suas próprias capacidades. 8 meses depois de Diego se afastar voluntariamente da Verde Monteiro, Isabela estava de pé na plateia da cerimônia de formatura da universidade, observando o homem que amava receber não apenas seu diploma, mas também o prêmio de melhor projeto de conclusão de curso. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto aplaudia, não de nervosismo, mas de orgulho avassalador e alívio. Durante esses meses de separação, Diego havia provado de forma inequívoca que seu talento era genuíno. Trabalhando apenas com recursos disponíveis para qualquer estudante, ele havia criado projetos que impressionaram professores e colegas. Mais importante, havia desenvolvido uma confiança em suas próprias habilidades que não dependia de validação externa. Isabela, disse ele quando se encontraram após a cerimônia, obrigado por me dar a chance de provar para mim mesmo que posso fazer isso. Obrigada por ter a coragem de aceitar o desafio, respondeu ela, tocando delicadamente seu rosto. Como você se sente? Completo, disse Diego simplesmente. Pela primeira vez, sei com certeza que mereço estar onde estou. E onde você quer estar? Diego sorriu, puxando-a para seus braços, ao seu lado, construindo algo bonito juntos. O retorno de Diego à Verde Monteiro foi marcado por uma cerimônia que Isabela havia planejado cuidadosamente. Em vez de simplesmente anunciar sua volta, ela organizou uma apresentação onde Diego revelaria seu projeto de formatura, um complexo de habitação social com paisagismo sustentável integrado. Senhoras e senhores, disse Isabela para a audiência de investidores, clientes e mídia, gostaria de apresentar não apenas o retorno do nosso diretor criativo, mas também nossa próxima grande iniciativa. Diego apresentou seu projeto com uma confiança que não existia antes de sua pausa. Falou sobre como a habitação social poderia ser transformada através de design inteligente e paisagismo sustentável, criando comunidades que nutriam tanto o meio ambiente quanto o bem-estar humano. Este projeto, disse ele, representa tudo em que acredito, que beleza e sustentabilidade não são luxos, mas necessidades básicas que toda comunidade merece. A resposta foi entusiástica. Investidores se interessaram imediatamente, organizações governamentais fizeram consultas e a mídia proclamou o projeto como revolucionário. Diego, disse Isabela após a apresentação, você percebe que acabou de lançar não apenas um projeto, mas um movimento? Percebo, e estou pronto para liderá-lo. Mesmo sabendo que isso significa ainda mais escrutínio público, mais pressão, mais pessoas questionando nossa relação? Diego a olhou com a maturidade que havia desenvolvido durante seus meses de autodescoberta. Isabela, aprendi algo importante durante esse tempo longe. Não posso controlar o que as pessoas pensam sobre nós, mas posso controlar quem escolho ser. E escolho ser alguém que luta pelo que acredita, ao lado da mulher que amo. 2 anos depois, Isabela e Diego estavam de pé no topo de um prédio de apartamentos que haviam projetado e construído juntos. O primeiro complexo de habitação social sustentável do país.
O edifício era uma obra de arte funcional, com jardins verticais, sistemas de energia renovável e espaços comunitários que fomentavam conexão social. Lembra quando você me disse que eu não entendia o que estava arriscando? Perguntou Isabela, observando famílias se mudando para seus novos lares. Lembro, respondeu Diego, abraçando-a por trás. Você estava certo, eu não entendia. Não sabia que estava arriscando uma vida falsa para ganhar uma vida real. E agora? Agora sei que foi o melhor investimento que já fiz. Diego se virou para encará-la e Isabela viu nos olhos dele uma pergunta que havia estado esperando há meses. É Isabela, disse ele, ajoelhando-se no telhado do prédio que haviam criado juntos. Você se casaria comigo? O anel que ele ofereceu não era um diamante caro, mas uma peça única que ele havia desenhado e mandado fazer. Uma banda simples de ouro, com pequenas pedras que representavam cada estação do ano, simbolizando crescimento e renovação constantes. Diego, disse Isabela, lágrimas correndo por seu rosto, você tem certeza? Casar comigo significa se tornar parte de um mundo que nem sempre vai aceitar você. E casar comigo significa se tornar parte de um mundo que vai constantemente questionar suas motivações, retrucou ele. Estamos ambos assumindo riscos. Então sim, disse Isabela, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. Sim, eu me caso com você. Quando se beijaram no telhado, cercados pela cidade que se estendia abaixo e pelo projeto que haviam criado juntos, ambos sabiam que estavam começando um novo capítulo de uma história que havia desafiado todas as expectativas. 6 meses depois, o casamento de Isabela e Diego foi um evento que refletiu perfeitamente quem eles haviam se tornado juntos. A cerimônia foi realizada no jardim da mansão Monteiro, o mesmo lugar onde haviam se conhecido e onde Diego havia rejeitado Isabela tantas vezes. Os convidados eram uma mistura única que teria sido impensável anos antes. CEOs e jardineiros, socialites e estudantes universitários, membros da alta sociedade e famílias das comunidades que haviam ajudado através de seus projetos. Carmen, a governanta que havia testemunhado toda a jornada deles, foi a madrinha de Isabela. Quando vi vocês dois pela primeira vez, disse o padre durante a cerimônia, vi 2 pessoas de mundos diferentes. Hoje vejo 2 pessoas que criaram seu próprio mundo, baseado em amor, respeito mútuo e propósito compartilhado. Durante os votos, Isabela falou sobre como Diego havia ensinado que verdadeira riqueza não estava em posses, mas em autenticidade e conexão humana. Diego falou sobre como Isabela havia mostrado que amor verdadeiro não conhece fronteiras de classe, idade ou background. Isabela, disse ele, segurando suas mãos, você me ensinou que merecimento não é algo que herdamos, mas algo que criamos através de nossas escolhas, e eu escolho você todos os dias para sempre. Diego, respondeu ela, você me ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de fazer o que é certo apesar do medo. E escolher você foi a decisão mais corajosa e certa da minha vida. A festa que se seguiu foi uma celebração que durou até o amanhecer, com música, dança e histórias compartilhadas entre pessoas que normalmente nunca se encontrariam socialmente. Mas talvez o momento mais significativo tenha sido quando Isabela e Diego se afastaram da festa para caminhar pelo jardim onde tudo havia começado. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Diego, parando próximo às roseiras que havia plantado anos antes. De nada, respondeu Isabela sem hesitação. E você? Apenas de ter demorado tanto para aceitar que você era sincera. Você estava protegendo seu coração, eu entendo. E agora? Isabela sorriu, tocando a aliança simples em seu dedo. Agora construímos o futuro juntos. 1 ano depois, Isabela e Diego estavam de pé diante de uma plateia internacional, recebendo um prêmio da ONU por inovação em habitação sustentável. Seu modelo de desenvolvimento comunitário havia sido replicado em 12 países, e eles haviam se tornado referência mundial em como combinar responsabilidade social com sucesso empresarial. Quando começamos esta jornada, disse Isabela durante seu discurso de aceitação, não sabíamos que estávamos criando mais que uma empresa ou uma relação. Estávamos criando uma nova forma de pensar sobre como diferentes mundos podem se unir para criar algo melhor.
Nosso trabalho prova que quando removemos barreiras artificiais de classe, idade e background, podemos alcançar coisas que nenhum de nós poderia realizar sozinho, acrescentou Diego. Após a cerimônia, eles caminharam pelas ruas de Genebra, ainda vestidos formalmente, mas de mãos dadas como um casal comum. Diego, disse Isabela de repente, há algo que preciso te contar. O quê? Estou grávida. Diego parou de caminhar olhando para ela com uma mistura de choque e alegria. Tem certeza? Absoluta. Descobri ontem, mas queria esperar até depois da cerimônia para contar. Diego a pegou nos braços e a girou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Nosso filho vai crescer em um mundo onde amor é mais importante que classe social, disse Diego, e vai aprender que família é algo que construímos através de escolhas, não apenas sangue, acrescentou Isabela. Enquanto caminhavam de volta ao hotel, ambos refletiam sobre a jornada extraordinária que os havia levado daquele primeiro encontro no jardim até este momento de alegria completa. Mas também sabiam que sua história estava longe de terminar. Havia ainda projetos para construir, comunidades para transformar, barreiras sociais para derrubar. E agora, havia uma nova vida para criar e nutrir, uma criança que cresceria sabendo que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Isabela, disse Diego quando chegaram ao hotel, você acha que nossa história vai inspirar outras pessoas a desafiar convenções sociais? Espero que sim, mas mais importante, espero que inspire pessoas a serem autênticas, independentemente do que isso custe. E se nossa criança crescer e escolher um caminho completamente diferente do nosso? Isabela sorriu. Então apoiaremos essa escolha, desde que seja feita com integridade e amor. Mesmo que seja difícil, especialmente se for difícil, porque as melhores escolhas geralmente são. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir em um quarto de hotel simples mas confortável, Isabela e Diego refletiram sobre como suas vidas haviam mudado completamente desde aquele primeiro dia no jardim. Diego havia evoluído de um jovem jardineiro inseguro para um arquiteto paisagista reconhecido internacionalmente, mas mais importante, havia se tornado um homem que sabia seu próprio valor. Isabela havia se transformado de uma herdeira solitária em uma líder empresarial que usava seu poder para criar mudança social positiva. Juntos, haviam provado que amor verdadeiro não apenas supera diferenças de classe, idade e background, mas pode transformar essas diferenças em forças complementares que criam algo maior que a soma de suas partes. Mas talvez a lição mais importante de sua jornada fosse que a autenticidade sempre vale a pena, mesmo quando custa tudo o mais. Porque no final, uma vida vivida com integridade e amor verdadeiro é infinitamente mais valiosa que uma vida vivida de acordo com expectativas alheias. Enquanto adormeciam abraçados, sabendo que em alguns meses seriam 3 em vez de 2, Isabela e Diego sabiam que sua história continuaria evoluindo. Haveria novos desafios, novas oportunidades de crescimento, novas formas de usar seu amor e sucesso para fazer diferença no mundo. E qualquer que fosse o futuro, enfrentariam juntos com a confiança que vem de ter escolhido amor real sobre conveniência social, autenticidade sobre aprovação e coragem sobre conformidade. E você, querido ouvinte, acredita que o amor verdadeiro pode realmente superar todas as barreiras sociais? Isabela e Diego provaram que quando duas pessoas estão dispostas a lutar por autenticidade, podem criar algo maior que qualquer um imaginava possível. Mas será que conseguirão manter essa harmonia enquanto criam uma família e enfrentam novos desafios? O que você acha que o futuro reserva para eles? Como será criar uma criança que crescerá entre 2 mundos e que novos obstáculos sociais ainda podem enfrentar? Deixe sua opinião nos comentários. Se esta história de amor que desafia convenções, crescimento pessoal e coragem para ser autêntico tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma de nossas histórias que mostram o poder transformador do amor verdadeiro. Lembre-se, às vezes as pessoas mais valiosas em nossas vidas são aquelas que nos desafiam a ser nossa versão mais autêntica, mesmo quando isso significa abandonar tudo o que pensávamos querer. E que o verdadeiro sucesso não está em conseguir o que queremos, mas em descobrir quem realmente somos. Até a próxima história
e que vocês sempre tenham coragem para escolher autenticidade sobre aprovação.